Após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder nacional pelo espaço de 300 anos. As tribos mostraram-se independentes e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Israel vivia um momento crítico. O povo vivia em inconstância espiritual e política. Alguns levitas foram separados para o ministério, mas alguns deles apostataram-se da fé, dando lugar aos ídolos. Era a época dos juízes, uma transição entre a lei e a monarquia, onde Deus levantava juízes em situação de emergência para livrar o povo de Deus dos invasores e defender a justiça civil. E por falta de uma direção espiritual, já não conheciam ao Senhor e entraram pelo caminho da idolatria. A Bíblia diz que Mica cometeu um grave delito. Roubou 1.100 peças de prata de sua mãe. Ela amaldiçoa o ladrão e por medo da maldição ele devolve. Quando Mica restitui o dinheiro, ao invés de corrigir a infração, ele decide consagrar a Deus sua prata e faz um ídolo de metal para o Senhor. Era o resultado de uma geração que não conhecia Deus, pois era de declínio a percepção espiritual. Influenciado pela cultura da época, Mica fez um santuário, o manto sacerdotal. Sua residência tornou-se casa de deuses, divindades falsas e terafins, e consagrou o seu filho para ser sacerdote. Mas a determinação divina é que tinha que ser levita, mas ele era um eframita. Infelizmente, muitos pastores perderam a visão espiritual, não oram para apontar alguém ao ministério, ao cargo, escolhem pelas amizades, pelo tamanho do dízimo, pelo parentesco. Então, você acaba consagrando um eframita a sacerdote e a obra de Deus entra em colapso, igrejas vazias, crentes feridos, igrejas sofrendo de anorexia espiritual. A igreja primitiva era diferente, pois a escolha era debaixo de oração. Todo erro conduz a um erro maior. A Bíblia diz no Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. Apareceu ali um levita de Belém de Judá, por nome Jonatas. Ele deixou Belém, a casa do pão, e resolveu seguir o seu próprio caminho, buscando sempre um lugar que fosse cômodo. Mica o convidou para ser sacerdote, prometendo um bom salário. Ele era um aventureiro, queria comodidade, sombra e água fresca. Ele não poderia ser separado assim, porque ele era mancebo, muito jovem. A função sacerdotal era a partir dos 25 anos. Não passou pelo processo bíblico exigido para purificação e consagração pelo sumo sacerdote. Não era da família de Arão. Ele estava desqualificado à função. Nos dias atuais, existem pregadores e cantores itinerantes que já não são guiados pela vontade de Deus, mas pela comodidade dos altos cachês. São artistas profissionais, estrelas gospel do mercado da fé, mas não prestam conta aos seus líderes, são desobedientes, abandonam suas congregações, negligenciam suas famílias. Todos estes se oferecendo ou atendendo à oferta de Mica. O reino de Deus não está à venda. Os levitas do Antigo Testamento tinham como ofício carregar a arca e se dedicarem ao tabernáculo. Vivia dos sacrifícios ofertados. Porém, hoje, vivemos na dispensação da graça. E na graça não cobramos para pregar. Em Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vivemos num mundo onde a igreja de Laodiceia já exerce o seu ministério. A noiva corrompida oferece comodidades. Jesus não buscou comodidade, se fez fraco para nos fazer fortes, negou o seu trono para dormir em pedras muitas vezes. Não é hora de buscarmos comodidades, e sim estarmos de pé, como vigias e combatentes de Deus. A igreja infiel que vai ficar no arrebatamento é aquela que neste período profético desfaz o seu compromisso espiritual com o seu Senhor Jesus.
Não busque comodidades como o levita, e não seja idólatra como Mica. Seja fiel ao Senhor e aguarde com alegria a volta de Jesus Cristo. Fale de Cristo como se ele tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado da morte hoje e estivesse voltando amanhã.